sobre combustíveis. Olha só, o grupo Refit é alvo de uma mega operação contra um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis. A refinaria é o maior devedor contumaz do Brasil, chegando a dever mais de 26 bilhões de reais em impostos, segundo a Receita Federal. A empresa também aparece como a maior devedora do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, em São Paulo. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a dívida é resultado de um esquema de fraude fiscal estruturada que causou enormes prejuízos ao erário de estados e da União. De acordo com as investigações, há mais de 190 alvos entre pessoas físicas, jurídicas, ligadas ao grupo comandado pelo empresário Ricardo Magro, suspeito de integrarem essas outras pessoas ligadas ao Magro uma organização criminosa e de praticarem crimes contra a ordem econômica e tributária, lavagem de dinheiro, entre outros crimes. A gente vai conversar agora com o Caio Augusto, que é economista e vai nos ajudar a entender melhor, principalmente sobre essa questão. Caio, muito bom dia, prazer falar contigo, sobre os devedores contumaz. A gente vem vendo o ministro da Fazenda, por exemplo, Fernando Haddad, falando muito sobre essa questão, que é nesse próximo momento aí uma discussão que o governo Lula vai tentar levar para frente. E essa mega operação mostrou a importância da gente realmente olhar para os devedores contumaz. O que são os devedores contumaz, Caio, e por que a coisa chega tão longe antes dessas pessoas terem que pagar o que estão devendo há muito tempo? Bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui no Metrópolis. Devedor contumaz é aquele que faz como parte do negócio dele, parte da receita, parte do grande objetivo do negócio dele, o não pagamento de impostos. E pelo não pagamento de impostos, isso acaba reforçando o caixa, por assim dizer. E isso acaba sendo utilizado como estratégia. No final das contas, isso acaba sendo, a meu ver, um pouco mais comum do que deveria, em virtude do fato de que não existem tantos bloqueios aos devedores contumazes. Por exemplo, uma coisa que você que está nos assistindo talvez já deva ter reparado, todo ano, chega ali pertinho do final do ano, a sua prefeitura deve fazer um refis do IPTU. E o que seria esse refis? Olha, você que não pagou nas condições corretas, pague agora, sem multa. Então, assim, obviamente que isso é só uma conta aqui para a gente ilustrar. Mas vamos supor que o pago seja de 10 mil reais de uma determinada localidade. Caso aquele IPTU não seja pago durante aquele período de tempo e seja pago no final do ano sem multa, sem adição de juros e nem nada, aqueles 10 mil reais acabaram servindo para quaisquer outras atividades. Agora, se a gente está falando de um imposto pontual, que é o IPTU, né, que é uma vez por ano, não pontual, ele também é recorrente, mas ele é uma vez por ano, e ele é um pedaço razoavelmente pequeno, se você parar para pensar e olhar para o ICMS, que é um pedaço muito maior e muito mais representativo e está lá todos os meses, isso faz ainda mais diferença. Então, a meu ver, o maior problema do devedor contumaz é que ele utiliza disso como prática. Realmente, se você for observar, existem empresas, obviamente não para dentro do balanço, como se fosse um resultado financeiro da atividade, mas o que ajuda a reforçar o caixa ao longo do tempo é isso. E, a meu ver, isso acontece porque não existem no momento para impedir que isso aconteça. Né? Por exemplo, essa legislação do devedor contumaz talvez seria uma ideia interessante para começar a reverter esse cenário. Caio, tem esse ponto, né? O governo Lula aí está tentando trazer o projeto de lei para ser discutido de novo, mas falando aqui aí de política, né? Sofre com o Congresso, principalmente ali com a Câmara. Agora, no final do ano, o Senado também vem entrando nesse debate, mas tem um projeto de lei que está parado há bastante tempo. Ô Caio, os devedores contumazes, esse caso da Refit aí com 26 bilhões de reais,
esses devedores atrapalham no restante da economia do país? Ou talvez de forma mais pontual, para quem está nos acompanhando entender melhor, esses devedores, eles atrapalham na condução da verba pública, na condução da economia, né, do brasileiro ali, dos serviços básicos que o governo apresenta. Tem algum tipo de modificação ou piora nos serviços públicos com o tamanho dessas dívidas e bastante extensas de muito tempo? Na verdade, sim. A nível microeconômico, se você for parar para pensar, isso atrapalha os mercados porque os devedores contumazes eles acabam saindo em certa vantagem em relação aos seus concorrentes. Esse caso da Refit, por exemplo, é um caso clássico porque em virtude dessa manobra, né, que tem o gerenciamento tributário quando você faz alguma coisa dentro da lei e tem evasão de divisa, tem outras manobras aí que já são criminosas. Essas manobras realizadas pela Refit, elas permitem que a Refit coloque um preço mais baixo ao mesmo tempo que isso, em comparação com seus concorrentes que estão em paridade de condições, ou deveriam estar em paridade de condições quando o assunto são os tributos, né, os impostos, isso faz com que a Refit esteja em uma certa vantagem que é indevida. Uma coisa que é muito importante, foi muito discutida na época da reforma tributária, né, que inclusive agora estamos aí transição, né, daqui 8, 9, 10 anos a gente começa a ter alguns efeitos mais palpáveis, mas uma coisa que foi bastante discutida durante a reforma tributária, e é muito importante que a gente se lembre, é o seguinte: se todo mundo estiver pagando, se todas as empresas, as pessoas estiverem contribuindo de maneira adequada, todo mundo vai pagar menos. Então, assim, como que esse tipo de coisa prejudica? A nível micro, os concorrentes, né, os outros players desse mercado ficam prejudicados porque eles têm que pagar os seus impostos de maneira adequada, seu produto fique mais caro. E quando a gente olha mais amplamente, quando esse tipo de prática acaba ficando mais contumaz, né, fica mais costumeira, isso significa que mais empresas estarão buscando esse tipo de alternativa. E, de novo, quanto mais corretamente as empresas e as pessoas pagam seus impostos, menos o agregado precisa pagar os seus impostos. Quanto mais existem tais estratégias, mas o Estado, que de fato é assim, eu digo o Estado para separar a situação, não é só este governo tem uma fome bastante considerável por arrecadação, mas não é só esse governo, mas não é só essa a época em que o Estado precisa financiar as suas atividades. Então, assim, é ruim, prejudica. Que a gente pode metrificar isso na ponta, eu acho um pouco mais difícil. Mas que é ruim, é uma prática ruim, que traz um exemplo bastante negativo. No final das contas, acaba sendo. Acaba puxando os mercados para baixo, no sentido de que, olha, há um incentivo para que você haja dessa maneira, que, de novo, existe o gerenciamento tributário para que você realmente otimize o seu pagamento de tributos, mas existem as manobras que estão fora do jogo e por isso que acontecem as operações como que a gente tem verificado agora. O que